Eu sou a Michele Cristina. Bem-vindos ao canal Metamorfose Cristã. Obrigada por estar aqui assistindo o nosso vídeo. Hoje eu venho trazer um formato de vídeo um pouco diferente e eu espero que vocês gostem. O tema do vídeo de hoje é Ore como Ana. Por que orar como Ana? Quem é Ana? Você já conhece a história dela? A história de Ana está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 1, lá no Velho Testamento. Ana, ela foi a mãe do profeta Samuel, um grande homem de Deus, um homem a quem Deus usou demais, mas algumas atitudes de Ana foram extremamente importantes para que esse próprio profeta viesse ao mundo, viesse a existir. Vamos entender um pouco da história de Ana. Ana era casada com Eucana. E Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Porque Ana era estéril, ela não podia gerar filhos. Então, como o homem ali, a família, precisava de descendentes para que mantivesse a herança que cada tribo recebeu ali quando entrou em Canaã. Então, o Eucana ele precisava de herdeiros para manter a herança na família. Então, ele tomou uma outra esposa para ele, que era a Penina. A Penina já tinha filhos, porém a Ana, até então, nada, nenhum filho. E a Ana sofria muito com isso, porque naquela época era uma sociedade bem mais machista do que hoje. A mulher não tinha voz, a mulher basicamente ela era para ser esposa e gerar filhos. E quando ela não fazia o mais básico da vida, que era gerar um filho para o seu marido, ela era tida como uma pessoa amaldiçoada. Era uma pessoa que era desprezada por não gerar filhos, por não dar herdeiros. Então, assim, a Ana sofria muito, porque anualmente a sua família ia até Siloé para poder oferecer sacrifícios, para poder adorar o Senhor, e toda vez que eles iam, a Penina começava a encher o saco da Ana, né, dizendo coisas mais ou menos assim: olha, Ana, tá vendo, né, eu tenho filhos, eu posso dar filhos pro meu marido e você não pode, Deus me deu filhos e você não. E a Ana sempre se deixava atingir pelos comentários da Penina. E ela se entristecia muito, ficava muito chateada, ficava frustrada. Imagina só, naquela época, né, que não tinha assim os tratamentos que tem hoje, não tinha nada de inseminação, essa tecnologia avançada na medicina que tem e que era primordial para a mulher ter filhos e tudo mais. Hoje não, hoje quando uma pessoa recebe o diagnóstico de esterilidade, assim, não vou dizer que é fácil, porque para quem quer muito ter filhos, isso é uma coisa que vai deixar a pessoa triste, né? Mas tem outras alternativas, as pessoas adotam, as pessoas fazem tratamentos, enfim. A sociedade não julga tanto como julgava naquela época. Então é mais fácil hoje em dia. Aquela época era terrível para a mulher isso. Então, assim, a Penina ficava fazendo aquele joguinho, né, para entristecer o coração da Ana. O Eucana, ele nunca deixou de amar a Ana, né, ele amava ela muito, só que ele precisava ter aquela descendência, né. E um belo dia, a Bíblia conta aqui, né, a partir do versículo 8 de 1 Samuel, fala que a Ana estava muito triste e sem apetite, ela perdia a fome, ela não comia, ela ficava bem abatida. E aí o Eucana, ele diz assim, né? A partir do versículo 8. Certa vez, Eucana, o marido, perguntou: Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou eu melhor para você que 10 filhos, né? Tipo assim, ele perguntou para nossa Ana, eu não sou o suficiente, né? Eu não sou tão bom assim quanto 10 filhos para você. Aí naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs,
e de mansinho escapuliu para o santuário, né? Ou seja, era costume a família toda, mas depois de chorar, depois de se lamentar, depois de se entristecer, a Ana lavou o rosto, trocou de roupa e foi sozinha para o templo, para o santuário. E o sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Eu estou usando aqui a versão A Mensagem. Então, Deus aqui, eles utilizam o termo eterno. Então, ela estava ali na entrada do santuário. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. E então fez um voto. Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum da sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada, por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Larga esse vício, mulher! Ana respondeu: não, Senhor, eu estou muito angustiada. Não andei bebendo, não bebi vinho nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito, por isso estou aqui há tanto tempo. Ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Eu vou ler só até aqui, tem um pouquinho mais de texto. Então, assim, a Ana, desesperada, extremamente chateada, ela foi até o templo e ela orou a Deus. Ela orou a Deus, a princípio, pedindo ali por ela mesma, né? Simplesmente pelo problema pessoal dela ali de não gerar filhos, né? Eu acredito que Ana queria ali que aquela vergonha, sabe, fosse tirada de cima dela, sabe? Que ela fosse honrada, que ela pudesse encher a boca e dizer: eu posso gerar filhos, e não ouvir mais as provocações da Penina, né? Já seria um bom começo, ter paz na vida dela. Segundo, ela pede um filho varão. Aqui nessa tradução não usa essa palavra, mas ela pede um filho varão, um filho homem, para que a descendência do marido dela pudesse ser mantida e a herança deles fosse preservada, né? E em terceiro, ela vira e fala para Deus: olha, se o Senhor me honrar, se o Senhor ouvir a minha oração, esse filho que o Senhor me dá, eu vou dedicar ele de volta para o Senhor. Não vai passar navalha sobre a cabeça desse filho. Esse filho, eu vou pegar ele e eu vou devolver ele para o Senhor, para que ele seja um servo do Senhor, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, né? Que loucura isso, mulher louca, mulher doida. Tipo assim, a mulher passa anos querendo ter um filho, e quando ela vai orar para Deus pedindo esse filho, ela vira e fala: olha, se o Senhor me honrar, se o Senhor me der essa bênção, o privilégio de ser mãe, eu vou pegar esse filho e vou devolver ele como oferta ao Senhor, para que o Senhor venha fazer dele um instrumento nas suas mãos, para que o Senhor venha usar ele da forma que o Senhor quiser. Eu vou consagrar esse filho ao Senhor, sabe? E assim, parece loucura, porque a pessoa desejar tanto ter um filho, e depois que esse filho nascesse, ela ia pegar esse filho, entregar esse filho depois de uma certa idade no templo, para que ele crescesse sendo ensinado pelos sacerdotes, para que ele se tornasse um grande homem de Deus. É uma loucura, né? Você ainda nem recebeu a bênção, mas já tá devolvendo a bênção para Deus fazer a vontade dele, né? E a Ana, com essa oração, ela deixou de apenas pedir por ela, para resolver o problema dela, e ela começou a colocar Deus nos planos dela, a incluir Deus naquele sonho.
E eu acho que muitas vezes algumas orações nossas, elas não são respondidas ou elas demoram a ter um retorno de Deus porque são orações um pouco egoístas. São orações que, como Tiago fala, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês não sabem pedir, vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Em outras palavras, vocês pedem coisas para o prazer de vocês apenas, né? É uma oração um pouco assim egoísta. E tudo que Deus mais quer é realizar a oração de um servo e através daquela resposta de oração, ele abençoar não apenas aquela pessoa que orou, mas abençoar todos ao redor dela. E se você continuar lendo a história, você vai perceber que Ana teve essa oração respondida, né? Aqui mais à frente no texto fala que naquela mesma noite, né, naquele mesmo dia, Ana e Eucana tiveram relações e ela engravidou. E aí meses depois ela teve aquele filho, ela teve Samuel. Então, assim, Deus ouviu a oração de Ana quando a oração de Ana e o desejo do coração de Deus se encontraram, sabe? Quando a oração de Ana, ela incluiu os planos de Deus, a oração dela foi atendida, sabe? Os propósitos de Deus puderam ser cumpridos ali, porque naquela época eram poucas as profecias e Deus precisava levantar um novo profeta, porque Eli já estava ficando velho, né? Já precisava ali treinar um sucessor. Então, a necessidade de Ana veio de encontro à necessidade de Deus e assim Deus ouviu aquela oração, aquela mulher engravidou, ela gerou aquele filho. Depois, quando ele pegou uma certa idade, ela entregou aquele filho no templo e aquele filho foi consagrado ao Senhor e se tornou um grande profeta de Israel. Uma pessoa que não beneficiou apenas a mãe, apenas a família. Alguém que impactou a nação inteira, impactou toda a sua geração, né? Alguém que foi instrumento para capacitar, para levantar o rei Davi algum tempo depois. Então, assim, não beneficiou só ela, a oração dela, a bênção que ela recebeu, abençoou todos à sua volta. Então, assim, o que a gente pode aprender com a oração de Ana, né? A gente aprender a incluir Deus nos nossos planos, né? A pedir coisas que vão glorificar o nome de Deus, em que o nome de Deus vai ser exaltado. Não simplesmente só para satisfazer as nossas vontades, né? O nosso desejo, mas que através das nossas orações, que através dos nossos planos, que através dos nossos sonhos, o plano de Deus também possa ser concretizado e o nome dele exaltado. Olha, você vê a proporção que a oração de Ana ganhou. Então, assim, eu deixo essa mensagem, sabe? Para nós, a gente aprender a orar, sabe? Com mais humildade, aprender a orar, incluindo Deus na nossa vida, sabe? Convidando Deus para glorificar o nome dele através de nós. Convidando Deus para exaltar o nome dele através das promessas que ele vai cumprir na nossa vida. Tem um versículo que fala assim: tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Então, que os nossos sonhos, que os nossos planos, que os nossos projetos sejam todos, sabe, para exaltar o nome de Deus e que não seja apenas para nos abençoar, que não seja apenas para o nosso deleite, mas que seja para abençoar a vida de outras pessoas, que nós possamos ser um canal de bênçãos, um canal de refrigério, um canal de alívio, um canal da presença de Deus na vida das outras pessoas, tá bom? Então eu deixo essa mensagem aí, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, você pode deixar sugestões aí de temas
pra gente trabalhar aí nos comentários, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!